Saudações, amigos e amigas. Neste tópico, abordaremos a respeito do ensino do espaço geográfico na era da neocartografia. Apresentaremos algumas ferramentas que estão disponíveis gratuitamente para que o facilitador ou o educador possa utilizar para ensinar da melhor forma sobre o espaço geográfico. Antes disso, abordaremos rapidamente a respeito da representação espacial. Tá? Então, nós colocamos essa primeira imagem aí, é uma imagem chamada por alguns, é uma pintura em caverna, né, que é uma representação espacial do homem primitivo, tendo como suporte a parede de uma caverna. Nós vemos, ela data de aproximadamente 20 mil anos, né, atrás, e nós vemos que naquele período o homem já tentava representar o que ele via no espaço geográfico. O espaço geográfico é todo o espaço ocupado e não ocupado pelo homem na superfície terrestre. E em todo momento da história humana, sempre houve a necessidade de representação desse espaço, como uma forma de comunicação entre os seres humanos. Essa representação espacial do espaço geográfico, ela antecede até mesmo a linguagem escrita e a linguagem falada. Nós vemos nessa parede de caverna, nesse desenho, que o homem representava o que ele via naquele momento, porque toda representação espacial é reflexo de um determinado tempo e um determinado espaço. Neste período aí do homem primitivo, ele tinha como suporte a caverna e algum tipo de tinta. E o que ele via estava muito ligado a objetos ou animais, né, ou a fenômenos naturais, porque o homem pouco interagia, digamos assim, ou pouco modificava o espaço geográfico naquele momento. Nós damos um salto na evolução humana para mostrar também o chamado mapa de Gassur, datado de 2.500 a 4.000 anos antes de Cristo. Nós vemos nesse mapa, nessa representação espacial, melhor falando, que há também a necessidade de representar o espaço geográfico. Nesta pequena placa de argila, o homem detalhava ou tentou mostrar as cadeias de montanhas, os rios, entre outros objetos que ele via também no espaço geográfico. Só que o suporte já é outro, já é uma placa de argila diferente do anterior. A próxima representação espacial já refere-se ao mapa de Ptolomeu, de 150 anos antes de Cristo. Eu estou passando essas diversas representações para que você entenda que em determinado período histórico uma tecnologia foi utilizada para a representação espacial, tendo como suporte diversos tipos de objetos ou ferramentas. No mapa de Ptolomeu, a gente já vê, digamos assim, um esforço maior na representação espacial. E nós já vemos uma superfície representada muito maior do que nos mapas anteriores. Porque representam as áreas que eram ocupadas pelo povo de Ptolomeu, ou a civilização grega. E vemos também que existem algumas formas que mostram alguns fenômenos que ocorriam, por exemplo, dos ventos e correntes marítimas. Né? Na representação que a gente está vendo aí, feita num suporte diferente da parede de caverna e da placa de barro, já era usado papiro. Então, o suporte e os meios de desenho já eram também diferenciados. Né? Nós vemos que existem nesses mapas alguns seres que sopram. Né? Isso é uma tentativa de explicar de onde vinham os ventos. Nós temos que entender que a representação espacial é determinada também por culturas. No caso da civilização grega, ela era muito influenciada por mitologia. Então, todos os povos que representam o espaço geográfico também imprimem nessa forma de representação, nesse meio de comunicação, a sua própria cultura. Então, todos os objetos, representações e produtos cartográficos são influenciados diretamente também pela cultura do povo que os elaborou.
Na representação espacial posterior, nós temos o chamado Atlas de Miller. Né? Ele data de aproximadamente 1504, né? E já mostra o contorno aí do território brasileiro. Né? Foi um mapa produzido na época da chamada expansão marítima europeia. A gente vê nessa representação cartográfica a preocupação em comunicar o que existia naquela época, naquele tempo e neste espaço, no caso o território brasileiro, em geral, aí o que está mostrando não é só o território brasileiro, mas a costa sul-americana. Então, a preocupação era mostrar o que tinha para ser explorado. Né? Nós vemos aí índios que poderiam ser utilizados como mão de obra, nós temos árvores, nós temos animais. Então, o mapa ou qualquer tipo de representação espacial, ele se preocupa em representar as riquezas e características que podem ser usadas em determinado espaço. Nós vemos também alguns navios nessa produção cartográfica, que dizem respeito aos locais que os navegadores poderiam parar para abastecer com água ou mantimentos suas embarcações. Então, em toda a história da civilização humana, a representação espacial como uma forma de comunicação busca representar objetos e fenômenos de interesse da própria civilização, né? Até nos dias de hoje. A produção espacial, a representação espacial, ela mostra riquezas, características que podem ser de alguma forma utilizados pelos usuários da produção cartográfica da representação espacial. Ou seja, mostra o que tem de interessante no espaço geográfico, na superfície terrestre ou no subsolo, né, que nós não estamos vendo. Mostra também objetos que nós vemos, né, concretos, e também os abstratos, né, que nós percebemos, fenômenos que não necessariamente existem fisicamente, mas que podem ser percebidos, por exemplo, como a violência, criminalidade. Então, a representação espacial não mostra só o que a gente vê, mostra também o que nós não vemos, mas percebemos ou sabemos de alguma forma que existe no território. Aqui nós já temos uma representação espacial, né, direcionada ao sensoriamento remoto, fruto do sensoriamento remoto. Né? É uma imagem em tons de cinza, que já da base de uma base em Peenemünde, na Alemanha, que mostra um avanço tecnológico na representação. Com as fotografias aéreas e posteriormente com as imagens de sensoriamento remoto, em que o usuário não necessitava estar presente, o homem simplesmente ele teve digamos assim, um avanço na sua visão, na forma de ver o mundo. Então, se o homem, a civilização representava só o que via do solo, agora com as fotografias aéreas e posteriormente com as imagens de sensoriamento remoto, o mapeador ou o elaborador de qualquer tipo de representação espacial já consegue mostrar além da sua própria visão, né? Além da montanha, uma vista de cima e muito mais abrangente do que a visão que ele tem de baixo e menos abrangente e mais limitada, digamos assim. Né? Mas essa imagem já tem uma limitação técnica, né? Ela não possui cores, diferente da imagem posterior. Essa imagem Landsat já possui cores que mostram a interação do objeto que está sendo imagiado com o sensor que capta a imagem. Né? Ao longo deste curso, vocês vão ver outras imagens de sensoriamento remoto que mostram, né, características da superfície terrestre, do espaço geográfico, que não necessariamente são mostradas em outras formas de representação espacial. Tá? Então, as imagens de sensoriamento remoto, elas são interessantes pela abrangência da região que coleta informação e também pela diversidade da manipulação de alguns tipos de programa. Então, as cores vão depender da manipulação do programa que está sendo utilizado e também depender do comportamento espectral dos objetos que estão sendo imagiados.
Tá? Então, nós vemos aí alguns tipos de cultura, né? Nós vemos também formas artificiais produzidas pelo homem, né? Essas formas têm padrões diferentes das formas naturais, né? As formas artificiais elas tendem a ser mais retilíneas ou circulares ou quadradas, e as formas naturais elas tendem a ser com meandros, né? De formas direcionadas mais à interferência ou às características geomorfológicas da superfície que está sendo imagiada. Então, as imagens de sensoriamento remoto, nos dias de hoje, têm influenciado muito a produção das representações espaciais. E, basicamente, o que é feito hoje nos programas de geoprocessamento ou outro tipo de cartografia digital é vetorizar, né, a realização de vetorização, a digitalização de uma determinada imagem de sensoriamento remoto, né? Ou seja, é transformar essa imagem, né, de pixels, né, numa imagem com dados vetoriais de ponto, linha ou polígono. Então, no decorrer das apresentações dos objetos digitais de aprendizagem para o ensino do espaço geográfico, vocês vão ver algumas imagens que foram coletadas por sensores remotos e que hoje são convertidas em informação gráfica, né, informação vetorial para elaboração de alguns produtos cartográficos, né, como os mapas. Então, resumidamente, nós temos aí um processo histórico, né, que se preocupou em representar cartograficamente ou representar graficamente o espaço geográfico, né? E basicamente o principal produto dessa representação é o mapa. O mapa é entendido enquanto arte, técnica e ciência, tá? De representar e comunicar alguma parcela do espaço geográfico, né? Do espaço habitado pelo homem ou não habitado, percebido ou visto pelo homem, né? E toda essa produção da representação espacial, essa reprodução que foi mostrada desde o homem das cavernas até hoje em dia, a gente vê que é determinado por fatores culturais, né? E hoje nós temos uma ferramenta que é imprescindível para essa representação espacial e é possibilitada pela coleta de imagens pelo próprio usuário, que é o drone. Então, na atualidade, qualquer pessoa que possua drone, ela pode fazer um levantamento aéreo e converter e transformar esses dados coletados em uma representação espacial de um determinado local de interesse. Então, o que acontece nos dias de hoje é uma transformação, né, do que se vê para o ambiente computacional. É muito influenciada pela chamada cartografia digital, né, em que o mapa de papel ele vai para a tela do computador. Então, o mundo antes ele era visto, percebido, né, e transformado, né, numa produção cartográfica, numa representação espacial. Nesse caso dessa figura, a gente está mostrando como exemplo o mapa. E hoje em dia, esse mapa era atualizado a partir de dados coletados sobre o espaço geográfico. E hoje em dia esse mapa ele está dentro do computador, né? Toda a base cartográfica produzida no passado até o dia de hoje, eles foram convertidos e estão em ambiente computacional. Alguns disponíveis na internet ou outros disponíveis no computador do usuário, né? Então, o avanço científico que nós tivemos na representação espacial e hoje, muito mais com a internet, possibilita a atualização constante de algumas bases, né, cartográficas, possibilita a atualização constante das representações espaciais. Por quê? Os elementos hoje que estão disponíveis na superfície terrestre, eles são atualizados esporadicamente. Alguns são atualizados em horas, outros em dias e outros também são atualizados por meses ou anos, né? E nós vivemos no chamado período atual da neocartografia, né? A neocartografia, as características principais dela é que a produção cartográfica ela é automática, né? A informação da representação espacial é atualizada muitas vezes sem ter um usuário manipulando.
mas a própria inteligência artificial representando, né, cartograficamente aquele espaço que está sendo visualizado. Por exemplo, nós temos diversos equipamentos aí, né? Então, essa atualização da superfície terrestre, do espaço geográfico, do que é visto ou percebido na superfície terrestre, ela é constante e disponível na internet por meio de alguns aplicativos ou programas que a gente vai chamar aqui alguns exemplos de objetos digitais de aprendizagem. Então, no decorrer da história da civilização e das formas de representação espacial, nós percebemos que o suporte e as formas de aquisição mudaram tecnologicamente, vindo da parede da caverna até os dias de hoje com o uso dos computadores. O modo de ver o mundo, o ponto de vista também foi alterado. O suporte, as formas de grafia e a forma de representação com o uso do computador e, posteriormente, com a inserção da internet enquanto aparato tecnológico, isso também mudou muito os tipos de representação espacial. Então, a neocartografia é concebida por Freitas e Ferreira principalmente pela influência da internet e dos sistemas inteligentes de geolocalização, na automatização da coleta de informações geográficas por parte dos indivíduos, né? Majoritariamente, essa localização se dá por aparelhos celulares, tablets ou dispositivos assemelhados. As principais características da neocartografia são a aquisição remota dessa informação espacial, tá? A geração automática do mapa sem a presença do mapeador, né? A programação automatizada por algoritmos, uma linguagem computacional que permite a atualização do mapa em tempo real, a participação involuntária do usuário na geração do mapa, principalmente dos dados celulares. Nós temos diversos aplicativos aí que informam a localização do nosso celular e com isso atualiza toda uma base cartográfica, né, que está disponível no aplicativo. A disponibilização das informações em aparelhos diversos, como celulares, tablets e desktop. O surgimento de múltiplas plataformas de manipulação e visualização da informação espacial, geralmente são amigáveis e intuitivas aos usuários, que permitem a geração de mapas ou outro tipo de representação espacial por uma parcela maior de usuários. O surgimento de uma cartografia social involuntária a partir do momento em que involuntariamente os dados dos meus celulares são disponibilizados para alguns aplicativos ou programas. A decadência dos mapas impressos e o aumento dos mapas automatizados, né? Nós vemos no dia de hoje que cada vez mais se imprime menos mapas, porque esses mapas são, digamos, muito efêmeros, né? O que é atualizado hoje pode estar desatualizado amanhã. E o mapeador não precisa obrigatoriamente ser da área de cartografia. Nós temos muitos profissionais da biologia, da cartografia e de outras áreas do conhecimento que hoje produzem produtos cartográficos, produzem mapas ou outra forma de representação espacial. Então, eu vou mostrar alguns exemplos dessas plataformas que estão disponíveis hoje no que a gente vem chamando de neocartografia. Então, a gente tem aqui a tela do Uber à esquerda e a janelinha aqui do aplicativo Onde Tem Tiroteio, né, no centro, e temos aí do aplicativo Waze. Esses três aplicativos, meus amigos e amigas, disponíveis em celulares, eles atualizam a todo momento a base cartográfica dos aplicativos das empresas para mostrar, né, a dinâmica do espaço geográfico. Somente o aplicativo Onde Tem Tiroteio, o usuário informa voluntariamente as informações, né, os dados de campo. O Waze e o Uber, eles pegam a informação do seu computador e atualizam a base de dados cartográfica dele, né? Então, não necessariamente tem um usuário manipulando essas informações. O próprio aplicativo pode estar fazendo, no caso do Waze e do Uber, essa atualização automática.
Então, na atualidade, as ferramentas computadorizadas vêm para auxiliar o entendimento e o ensino desse espaço geográfico, cada vez mais complexo e necessitando de novos signos, símbolos e técnicas para sua representação. O educador hoje, ele tem esses objetos digitais de aprendizagem, ou seja, ele tem ferramentas digitais que podem ser utilizadas para dinamizar a prática docente ou outra prática profissional e auxiliar na construção do processo de ensino e aprendizagem do espaço geográfico. E na internet a gente tem uma gama aí de opções que elaboram representações espaciais e podem ser utilizados no ensino do espaço geográfico ou para o próprio usuário se localizar na superfície terrestre. Tá? A gente tem um dos sites mais conhecidos e usados na atualidade, que é do Google Maps, né, em que você, além de se localizar, você consegue calcular um determinado percurso. Nós temos também um site do IBGE, que mostra informações de diversos países. Tá? Essas informações podem ser baixadas e apresentadas em uma aula, por exemplo. Nós temos os dados do censo do IBGE também, que estão disponíveis na internet, que o usuário pode fazer com o uso de dados estatísticos do censo 2010, ele pode criar uma série de representações espaciais interessantes para o seu uso. A gente tem o worldmapper.org, que é um site que produz um tipo de informação espacial chamada de anamorfose, que basicamente ela transforma a geometria pelo atributo, ou seja, de acordo com a informação dos espaços que estão sendo representados, a geometria do país ou da cidade, ela pode ser distorcida para mostrar a informação que está por trás. Por exemplo, aqui a gente tem informações sobre refugiados em nível global, tá? Onde se localizam mais pessoas refugiadas. Nós temos também algumas prefeituras dando possibilidade ao usuário de verificar o território do município. Tá? Eu acho que isso aí é uma tendência, tá? Que os órgãos municipais representem cartograficamente, né? Representem o espaço do território do município. Aqui, como exemplo, a gente tem um WebGIS, tá? Um sistema de informação geográfica na internet, que possibilita a manipulação de diversas características do município, tá? Em que o usuário pode depois fazer o download desses dados e apresentar em um determinado, ou se localizar em um determinado território. E nós temos os softwares de geoprocessamento, basicamente alguns SIGs, né? Ou programas que manipulam a informação geométrica aí no formato raster. Aqui a gente apresenta a tela do TerraView. Tá? Ele não tem necessidade de internet para manuseio, somente para download, mas porém alguns podem ser conectados à internet. O TerraView é um software brasileiro que está disponível, o link no e-book do curso também. Temos o ArcGIS, que é um software bastante conhecido na comunidade que trabalha com geoprocessamento. Né? Assim como o TerraView e outros, ele possibilita que o usuário use dados geométricos e trabalhe e produza uma informação espacial, né? Uma representação espacial sobre qualquer superfície do território brasileiro. E nós temos o QGIS, que é um software gratuito, que também está disponível na internet e que trabalha com informação vetorial e raster. Nós temos aqui a base de mapas do Ministério do Meio Ambiente, né, que é o chamado I3GEL, que possibilita também ao educador ou outro profissional a elaboração de produtos cartográficos, tá, de regiões, estados ou municípios. E nós temos o Google Earth, né, que é um dos aplicativos ou programas mais usados aí para quem quer representar algum território no mundo. O link do Google Earth também está no e-book, né, vocês podem acessá-lo
e fazer o download para o seu computador para fazer alguma atividade. O interessante desse programa é que ele permite ao usuário gerar informação. E também tem uma série temporal de imagens que permite ao usuário fazer análises temporais muito interessantes. Com exceção dos avanços computacionais, o ensino do espaço geográfico também se modificou, onde a figura do educador se fortaleceu para o ensino deste espaço, em todas as suas formas e representações, seja uma representação de paisagem, de lugar, de território ou de região. Então, nós, como educadores, devemos possibilitar que os alunos entendam esse espaço geográfico, para que se tornem leitores críticos da realidade que os cerca. O que nós percebemos e devemos entender que aonde a gente está não é um fator limitante geográfico hoje. Eu posso estar em uma determinada cidade, mas acessar banco de dados que estão disponíveis em outros países, em outros territórios. Eu posso acessar uma série de objetos digitais de aprendizagem que podem dinamizar minha aula, que não necessariamente estão no país onde eu habito, que não estão no meu país, mas estão na China, no Japão, nos Estados Unidos, no Canadá. Então, a sugestão que nós damos é que, a partir dessa disciplina, vocês acessem esses materiais que estão disponíveis no e-book. Alguns nós passamos rapidamente, mas que podem ser aprofundados a partir da sua própria experiência. Então, invista em você, adquira seus próprios materiais, capacite cada vez mais. A base de dados que nós estamos entregando para vocês tem cerca de 20 tipos de atas digitais, muito mais além do que a gente está mostrando no e-book. Então, faça o download, utilize esses atlas digitais e faça bom proveito.